Meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez em nosso canal de Estudos Espíritas para realizarmos mais um estudo, não é? Vamos rogar a Deus que encha o nosso dia com muita saúde e, sobretudo, gente, com muita esperança em dias melhores. Hoje nós faremos um estudo muito bonito. Nós vamos falar aqui da afinidade entre os espíritos, seus encontros, aproximações, tanto aqui no mundo material, quanto no mundo espiritual também. Aí vamos falar um pouquinho sobre essa teoria, até romantizada, não é, pelas pessoas, das metades eternas, almas gêmeas. Como é que a doutrina enxerga esses temas aí, não é? O fato, gente, é que é muito bom quando na nossa jornada nós somos acompanhados por aquelas pessoas que verdadeiramente gostam muito de nós. Aqui no plano material nós contamos às vezes nos dedos da mão esse número de pessoas que a gente pode falar do que quiser, pode se abrir verdadeiramente, mas essas poucas pessoas realmente fazem muita diferença na nossa jornada. Então, para iniciar o nosso estudo, nós vamos aqui nos servir de algumas questões do Livro dos Espíritos. E Kardec fez a seguinte indagação na questão 386. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Essa é uma questão muitíssimo interessante e que realmente muitas pessoas fazem, não é? Mas veja a resposta dos espíritos. Reconhecerem-se, não, porque nós temos o véu do esquecimento. Mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não provém de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Então, a doutrina já vai nos explicando que isso é fato, não é? Muitas vezes nós reencarnamos e esses espíritos afins se procuram mesmo no meio de uma multidão. É a atração que existe entre os espíritos pelos laços da afinidade. Por isso que eles disseram, reconhecerem-se, não. Normalmente não. Porque nós temos o véu do esquecimento, mas os espíritos afins realmente se procuram numa próxima existência corpórea, sim, é isso que nos informam os espíritos superiores. Outra questão interessante. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente. Aí a questão já muda um pouquinho. É como nós falávamos aqui da romantização dessa teoria, das almas gêmeas, das metades eternas, e Kardec foi exatamente nesse ponto. Volto à questão. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem? Resposta dos espíritos. Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, ou seja, de acordo com a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Eu vou ler aqui uma observação de Kardec que diz: a teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de dois espíritos simpáticos, porém
essa teoria, que é usada até na linguagem vulgar, não deve ser seguida ao pé da letra. Ou seja, gente, a espiritualidade superior nos fala que os espíritos vão evoluindo e quanto mais evoluídos, mais se unem espiritualmente. Mas essa teoria da alma gêmea não é assim que a doutrina nos coloca. Eles dizem, não há pela doutrina uma alma gêmea, mas almas afins, não é? E o amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Então, obviamente, há espíritos que se acompanham por várias existências, por permissão divina, são almas realmente profundamente afins, como diz, se falam até pelo olhar, isso é real, mas não significa que devam ficar apenas dois, não é? Quando nós estamos no mundo espiritual, nós vamos nos encontrando com outras almas afins e formamos aqueles grupos espirituais de evolução melhor, do senso comum e, como eles dizem, da felicidade perfeita. Então vamos seguindo no nosso estudo, porque falávamos agora há pouco do plano material, desse reencontro de almas afins, e aí vale também informar, nem toda aquela pessoa que a gente gosta verdadeiramente aqui no plano material é sinal que já conhecíamos do ontem, não. Podemos também estar estabelecendo na atual existência novas ligações e afinidades espirituais também. Mas veja que questão interessante de Kardec, questão 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? A questão também muito interessante para o nosso estudo, não é? Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Então, gente, nós podemos ter espíritos muito próximos a nós aqui no plano material, e quando a gente deixa a matéria, é o que dizem os espíritos, a nossa aproximação continuará no mundo espiritual de acordo com o que vibramos aqui na matéria. Se a nossa aproximação, o caráter material era preponderante, naturalmente, quando deixamos o corpo físico, a causa cessa, não é? Mas se a nossa aproximação era realmente de almas, de afinidades, de gostos, de intenções, de expectativas, no campo moral em equilíbrio, quando deixamos o mundo material, normalmente no mundo espiritual estaremos juntos novamente, pelos laços então da afinidade e da simpatia recíproca. Seguindo, nós temos aqui uma questão muito interessante que falam os espíritos para nós. Os seres mais elevados sentem saudade dos seus amores que ficaram na matéria? Essa é uma questão muito importante, gente, porque muitas vezes nós pensamos assim: será que vamos nos reencontrar? Será que esses espíritos mais evoluídos que gostam muito de nós, estando no mundo espiritual, estarão se interessando ainda por nós que ficamos aqui no mundo físico? Veja o que dizem os espíritos a esse respeito. A saudade nessas almas mais elevadas, santificadas e puras, é muito mais sublime e muito mais forte, por nascer
de uma sensibilidade superior, salientando-se que, convertida no interesse divino, opera as grandes abnegações do céu, que seguem os passos vacilantes do Espírito encarnado, através de sua peregrinação expiatória ou redentora na face da terra. Então, na literatura espírita, nós temos muitos exemplos dessas almas já santificadas e que rogam a Deus a oportunidade de velar pelos seus filhos aqui no mundo material. Nós temos nesses livros psicografados por Chico, que são muitos, vários exemplos desses espíritos afins que foram mães, que foram irmãos, que foram filhos, que já estão num grau evolutivo maior e que no mundo espiritual realmente rogam a Deus que possam velar, que possam dar assistência, inspirar aqueles que ficaram aqui no mundo, na matéria, nas suas provações, nas suas expiações, para que possam, nesse amparo assistencial, adquirirem força para vencer mais uma etapa terrena. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, que as almas que se amam verdadeiramente, elas não se perderão, nem no tempo, muito menos no espaço. Elas estarão se buscando naturalmente no mundo espiritual, também aqui no mundo material. Então é importante, gente, sabermos que a vida continua e que nossos laços afetivos jamais se perderão. A teoria do nada realmente não existe. Deus nos concede a nossa aproximação espiritual com fins cada vez mais profundos, mais amplos e mais santificados. E aí sim, no plano material, nos aproximamos desses espíritos que nos são afins, sim, gente. E com eles, seguimos a nossa jornada se tivermos esse merecimento, não é? E também no mundo espiritual não há de ser diferente, muito pelo contrário. Fora do corpo físico, nós já teremos essa aproximação, como dizem os espíritos, mais sensível ainda, de uma forma mais profunda, de uma forma até mais ampla, porque no mundo espiritual, cada espírito afim, pelo grau de perfeição que já alcançou, vão naturalmente se aproximando, se procurando e juntos passam a gozar de uma felicidade mais profunda do que aqui no plano da matéria. Um livro há 2000 anos, para fechar esse nosso estudo, não é, sobre a afinidade entre os espíritos, saindo um pouco, não é, daquele romantismo das almas gêmeas, nós temos sim muitos espíritos ligados ao nosso coração e que transitam conosco aqui ou fora do corpo físico. Mas aí no livro há 2000 anos, que é trazido pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, é narrado um caso de dois espíritos muito afins, que se amam verdadeiramente aqui no plano material. E dentro desse livro eu trago essa maravilha de poesia que nos fala desse amor muito próximo desses dois espíritos afins e que realmente se acompanharam verdadeiramente aqui no plano material. É a experiência de uma das existências do Espírito Emmanuel. E a poesia diz assim: alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção das flores, da divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei escura agonia da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares,
luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. É uma poesia realmente muito bela, que está na obra Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, e que fecha aqui, gente, o nosso estudo, tratando do amor verdadeiro, da afinidade que deva reger os espíritos, e que justamente essa força da afinidade é quem faz com que nos aproximemos, tanto neste plano, como no plano espiritual também. Esse é um estudo, como eu falei, muito bonito e que nos dá realmente essa esperança em dias melhores, não é? De que nós vamos estar naturalmente evoluindo e nos encontrando com esses espíritos afins que vão seguir conosco nessa jornada e infinito afora também. Espero que tenham gostado desse estudo dentro da nossa doutrina espírita. Peço que divulguem, não é, esses estudos, se inscrevam aqui no nosso canal. E uma coisa que eu sempre recomendo, e é importante, gente, é o likezinho de vocês, na mãozinha, dá aquele joinha para a gente. E deixem, como vocês têm deixado, seus questionamentos, suas observações, seus comentários no canal. Isso nos anima bastante, fortalece. Eu terei o maior prazer de estar comentando com vocês sobre esses estudos. Que o amor de Jesus nos ampare hoje e agora e para todo sempre.